bem-vindos ao Mundo na Zona, esse espaço aqui semanal no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre relações internacionais e os principais acontecimentos da política global. O meu nome é Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e hoje eu tô aqui para falar sobre os acontecimentos mais importantes desse início de ano em 2024. Depois da nossa pequena pausa nas férias do final de ano, a gente já começou esse ano com vários acontecimentos super importantes em que a gente vai comentar aqui hoje para vocês. Começando com as eleições presidenciais de Taiwan. Taiwan é uma pequena ilha próxima à China continental que tem um histórico de busca por independência e maior autonomia ao longo dos últimos anos. Desde a Revolução Chinesa, que instaurou um governo comunista na China continental, Taiwan se mostra como um certo centro de defesa da democracia naquela região, numa democracia mais liberal ao estilo ocidental. E nesse início de ano aconteceram as eleições presidenciais em Taiwan com a vitória do atual vice-presidente. As eleições em Taiwan são um pouco diferentes das nossas eleições aqui no Brasil. Teve apenas um turno, não existe a ideia de segundo turno lá. Foram praticamente 3 candidatos concorrendo a essas eleições e o atual vice-presidente ganhou as eleições presidenciais com 41,3% dos votos. Então, assim que ele cumpriu seu papel como vice-presidente, ele assume, portanto, a presidência de Taiwan. Embora esse candidato não tenha especificamente um discurso muito radical, o seu partido tem. E isso acaba gerando certos incômodos tanto com Pequim e também relações um pouco diferentes com os Estados Unidos. O futuro presidente de Taiwan é filiado do Partido Progressivo Democrático, que tem algumas pessoas com uma linha um pouco mais radical dentro desse partido. O futuro presidente não segue essa linha explicitamente, nunca falou sobre isso em público, mas a gente sabe que algumas outras pessoas do partido seguem uma linha de uma busca formal da independência de Taiwan, o que provoca completamente a política em Pequim, que entende que Taiwan é apenas uma república rebelde e não exatamente como um país, um estado soberano com todos os seus direitos e deveres no sistema internacional. Então, o que acontece é que, embora o futuro presidente não seja necessariamente um político radical em relação à própria relação de Taiwan com a China continental, ainda assim causa um certo incômodo entre o Xi Jinping e os seus outros líderes do Partido Comunista Chinês, que entendem que Taiwan agora está um pouco mais próxima de uma posição mais rebelde, uma posição mais autônoma e possivelmente uma posição que busca no futuro uma independência formal da ilha. Os Estados Unidos, logo em seguida da saída dos resultados das eleições de Taiwan, já enviaram felicitações ao novo presidente, reconheceram, portanto, a vitória eleitoral, mas também declararam que isso não significa que os Estados Unidos estariam compreendendo essa vitória como uma ruptura com a política chinesa. Os Estados Unidos oficialmente entendem a política de uma única China. Portanto, a China continental, que hoje é a República Popular da China, é o que a gente de fato compreende como China no sistema internacional, e Taiwan faria parte disso de alguma maneira, mesmo como uma república autônoma ou como uma república rebelde, como é o caso de Pequim, que entende Taiwan dessa forma. De todo modo, os Estados Unidos ainda mantêm oficialmente essa visão de uma China única, justamente para não provocar maiores complicações na sua relação com Pequim. Ainda assim, essas felicitações enviadas pelos Estados Unidos, o reconhecimento das eleições, de alguma forma provocam também uma certa tensão entre esses políticos, já que, obviamente, o partido que ganha as eleições em Taiwan tem relações muito próximas com os Estados Unidos, né? Justamente a defesa da democracia naquela região é um fator que realmente liga esses dois lados do mundo e afasta ainda mais Taiwan da China continental, da República Popular da China.
Além de felicitar o novo presidente, o Antony Blinken também ressaltou a importância de laços cada vez mais próximos entre os Estados Unidos e Taiwan. E se, por outro lado, o novo presidente também fez um discurso que incomodou Pequim, na medida em que ele disse que o seu governo buscará se afastar cada vez mais de uma China ainda mais agressiva. Então, embora, de novo, ele não seja da ala mais radical do partido, ele não tenha assumido publicamente uma busca por independência formal ou mesmo outras políticas um pouco mais radicais, o seu discurso inicial é também, de alguma forma, de afastamento, se não mesmo de ruptura com a China continental num futuro ainda incerto, né? Não se sabe se isso seria atingido ainda no seu governo, mas a ideia dele é que a China tem se mostrado mais agressiva em relação a Taiwan, tem se mostrado mais controladora e é necessário, portanto, que Taiwan mantenha a sua autonomia, se não a independência futura também da ilha de Taiwan. Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer sugestão que vocês tiverem de temas, comentem aqui embaixo e também qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os assuntos que eu falei aqui, é só deixar um comentário. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.